né? E o Ja Morant talvez seja o cara mais impressionante de todos, né? Atualmente. E dessa maneira ele está sempre suscetível, né? Alguns problemas físicos, e o Memphis costuma ou costumava se dar muito bem também quando ele não jogava. No meio desse processo aqui, dessa reta, a gente viu sair do Memphis o Kyle Anderson, que era um cara muito importante vindo do banco, e agora da temporada para cá, né, dessa off-season, saiu o Tyus Jones, o jogador que era visto como um dos melhores, ou o melhor backup armador da NBA, e o Dillon Brooks saiu uma peça fundamental aí. No meio dessas bad vibes do Memphis, o Dillon Brooks acabou sendo, assim, por ele ser o cara que estava lá há mais tempo, por ele ser o cara mais falastrão, por ele falar muitos absurdos, né, dentro e fora de quadra, por ele ser, por opção própria, um antagonista, né, das estrelas, assim, ele acabou sobrando para ele muito o Memphis é WWE, por causa, sabe, desse jeitinho do Memphis é forçado, os caras não ganharam nada e ficam nessa, né? Forçam rivalidade, né? Pensam que são muito mais do que o que são. E o Dillon Brooks acabou sendo, por ser um líder dentro do time, acabou sendo visto como a peça principal, né? Ou o exemplo, o mau exemplo principal dentro do time, a ponto do time concordar com isso e falar, pô, não quero que você volte, né? Para a próxima temporada, não importa o valor que a gente vai negociar aqui, vai ser um preço que eu não quero te pagar. E o Memphis já de cara, já desde o início da off-season, já pensando em outras alternativas. Então, Gibas, nas chegadas e partidas do Memphis, saíram esses dois principais, né? Tyus Jones, Dillon Brooks. Lógico, o assistente técnico Darko Rajakovic também saiu, mas saiu o Vince Williams Jr. também, né? Um salve aí para todos os fãs do Vince Williams Jr. e do seu pai. E chegou numa troca surpreendente, né? Porque a troca, no primeiro momento, não envolvia o Memphis, nem envolvia esse jogador. Chegou o Marcus Smart, né? Que é um cara, assim, fundamental para a cultura do Boston Celtics, um Boston Celtics muito vitorioso, um Boston Celtics que está sempre chegando longe em playoff, né, nesse período do Marcus Smart por lá. Marcus Smart vem para ser esse cara que pode jogar ao lado de um armador, ou pode ser um armador também. Além dele, chegou o Josh Christopher, vindo do Houston Rockets, chegou a Isaiah Todd, chegou o Derrick Rose. Assim, Marcus Smart é a chegada de impacto do Memphis Grizzlies para essa temporada. Mas o saldo não parece, assim, na balança comercial, né? Tá deficitário isso aí, né? Isso aí, aparentemente, saiu mais do que o que chegou no Memphis. Você sente isso ou você acha que simplesmente a saída do Dillon Brooks dá uma diminuída no clima, já dá uma arrefecida no jeito que o Memphis se comporta? O Marcus Smart é um cara muito experiente, com mais rodagem, com mais playoff, vai ajudar esse time. Você acha que a balança é positiva do Memphis, dessas entradas e saídas? Entradas, chegadas e partidas, perdão. Eu acho que é uma pena a gente não ter conseguido estabelecer a música, né, como critério aqui, né, porque, pô, é uma baita possibilidade musical falar chegadas e partidas. Lucas, ao perder Tyus Jones... Toda vez que eu chego em casa... Acho que isso é sobre outra chegada e partida, né, mas tudo bem. O Tyus Jones, Lucas, ele era responsável por ser o ball handler secundário e o Dillon Brooks o terciário, isso em estatísticas avançadas de pick and roll, né? O Ja Morant disparado, o principal, ele joga 43% dos picks do time. Os dois na seguinte são Tyus Jones e Dillon Brooks. Só depois você tem o Desmond Bane e o resto não joga, né? O resto é isso, não tem mais. Então, assim, você perde o seu ball handler secundário e o terciário. Se você imaginar que boa parte do ano... E o primário, né? E o primário vai estar fora por vários motivos. Mas se você imaginar que essas estatísticas estão um pouco bombadas, assim, porque boa parte deles já jogou sem o Ja Morant ao longo do ano, né? Então essa estatística fica maior, mas mostra bem que as soluções encontradas sem o Ja Morant também foram embora. Então acho que esse é um ponto de onde parte tudo aqui, Lucas. É um time que vai recomeçar, vai se reinventar. O que isso significa? A gente vai ter muito Marcus Smart jogando pick and roll?
Não sei se é o que eu quero pro Memphis, sabe? Eu adoro o Talvez Ja mais o Morant, Desmond Bane. eu adoro o Marcus Smart, mas não é para isso que eu quero. O Desmond Bane jogou 10% das jogadas de pique e tem um ponto por posse aceitável. Bem bom até, eu diria. Um ponto por posse nesse nível, ele é melhor do que qualquer outro citado antes, inclusive o Ja Morant. Então, você bota muito mais bola na mão do Desmond Bane, isso vai baixar um pouco, claro. Mas ele é um cara que esse aproveitamento vai baixar um pouco, mas certamente a produção vai aumentar, vai ser bem mais legal. É a principal maneira que o time usa para criar no 5 contra 5. Em transição, o time nem corre tanto assim. É um time até que é veloz, mas não é a base principal do seu ataque. Assim. Geralmente todos os times são, né? Mas assim, é um pouquinho a mais só que pique. E de resto, é catch and shoot e catch and drive. Ou seja, jogadas que não são criadas desde o zero. Ou seja, né, de fato, o time joga pique para começar as suas ações ofensivas. É um dos times que menos joga ISO, né, na NBA. Menos de 7% das suas ações são assim. Então, se a gente for pensar nesse novo desenho, é um time, Lucas, que precisa muito de gente que saiba jogar com a bola na mão. E ele acaba de perder 2 dos seus 3 jogadores mais dominantes com a bola nas mãos, e o outro vai ficar muito tempo fora. Acho que isso é uma das chaves do que me faz olhar para esse time e falar: bom, eles vão ter que se reinventar. Vão ter que jogar de maneiras que eles não experimentaram ainda, e não é só pela ausência do Ja Morant, que claro é o maior problema, mas é a ausência de todo mundo que tapou buraco enquanto o Ja Morant ficava fora ou machucava, como o Lucas falou. É um jogador que é tido, assim, não é incomum ele ficar fora, não é um injury prone, mas não é incomum ele ficar fora em momentos, assim, porque, enfim, era um jogador frágil que fazia muita doideira, né? Joga Então, no limite, né, o tempo todo. o tempo. Lucas, o Marcus Smart no Celtics, ele era responsável por pouco, assim, da produção ofensiva, se você pensar que o Jaylen Brown e o Jason Tatum eram os criadores principais, mas ele era na sistematização da maneira que o time jogava, ele ficava o seu tempo com a bola na mão. Ele era o quinto ball handler. O quinto, ele ficava atrás do Tatum e do Brown, do Brogdon e do Derek White. 9% das posses, né? Apenas. É um tipo de salto que ele E vai ter esses que dar. 9% normalmente era no último quarto, assim. Bem decisivos, né? E raramente acabavam bem. Seus números nesse molde aí, jogando 9% das posses de pique, são bem bons, assim, são até melhores do que o Desmond Bane, mas assim, cara, é porque tinha muita gente ao redor e porque era muito limitado, era 9% das posses. Se você aumenta o número de posses, vai cair esse aproveitamento. Lucas, tem mais opções aí de gente que pode jogar pique depois de Desmond Bane e Marcus Smart, na sua opinião? Tem, Gibas, porque eles foram atrás de alguém que já conhece como joga o Taylor Jenkins, né? Alguém que já passou por ali e foram buscar o Derrick Rose, né? Derrick Rose vem de anos em baixa, digamos assim, né? O Derrick Rose há muito tempo não é mais o Derrick Rose, né? É o Derrick Rose MVP da liga. É mais Mas fácil dizer assim que o MVP da liga não é o Derrick Rose, né? Porque ele foi mais tempo peba do que bom na NBA. ok, Né? excelente. No Memphis Grizzlies, Gibas, na verdade ele não foi do Memphis, ele foi do Minnesota, né? Que ele foi muito bem, depois foi acabar no Detroit, depois no Knicks, né? Então, de fato, ele não conhece o sistema do Taylor Jenkins, viu, Gibas? Né? Mas ele teve como um atleta que vinha do banco, liderando a segunda unidade, teve bons momentos, né? Tanto no Minnesota como no Detroit Pistons, a ponto de chamar a atenção do Knicks. Era muito fácil chamar a atenção do Knicks porque lá tinha o Tom Thibodeau, né? E aí sim, o Thibodeau já tinha jogado com ele lá no Minnesota. E teve temporadas seguidas em que ele meio que resgatou a carreira, né? Teve temporadas de 18 pontos por jogo, de 15 pontos por jogo. Então, assim, deixou de ser um cara que estava com o pé fora da NBA. Só que na última temporada, na verdade, nas duas últimas, tanto ele jogou pouco, como ele jogou mal, né? Então ele não se tornou mais assim uma peça importante dentro de um Knicks que tinha muita dificuldade de criar, né? De criar ataque.
Até em playoff, a gente lembra de um playoff do Knicks, que acho que foi contra o Atlanta, que o Derrick Rose era assim, um desafogo, porque o time não tinha ninguém conseguindo fazer nada. E nas últimas temporadas ele não conseguiu ser isso. E o Memphis vai, assim, no sentido de, poxa, precisamos de alguém aqui nesse período que o Ja Morant tá fora, né? Precisamos de alguém que tenha capacidade de liderar uma segunda unidade, ou alguém que já tenha feito algo parecido, alguém que consiga quicar a bola e trazer para o ataque e liderar um pick and roll. Então acho que ele vai ser importante nesses, não são 20, né? São 25 jogos em que o Ja Morant tá fora. E isso, Gibas, equivale a quase 8 milhões de dólares que o Ja Morant perde. Cara, isso aí, se não mudar uma pessoa, Guilherme, pelo amor de Deus, né? Nada vai mudar, porque 8 milhões de dólares é um impacto no salário do Ja Morant, ele fica fora tantos jogos assim. Gibas, 2 nomes que o Memphis tinha assinado